Alô, alô, alô. Bom, pessoal, no vídeo de hoje que eu vou estar trazendo uma videoaula, na verdade. É um canal novo que eu criei agora, primeiro canal. Eu não sou novo no YouTube assim, tá? Faz bastante tempo que eu faço vídeos aqui pra internet e tudo. Só que essa é a primeira vez que eu vou estar iniciando nesse ramo de tecnologia. Recentemente, no ano passado eu me formei na faculdade, no ano 2024, mas eu não consegui nenhuma vaga de emprego até agora. Então eu pensei em tentar aqui na internet. Então o que eu pensei? Eu falei, cara, eu estudei, eu obtive muito conhecimento. Então, no máximo que eu posso tentar fazer é passar esse conhecimento de maneira gratuita pra galera. Então, eu vou começar um primeiro curso aqui do canal, a primeira série de videoaulas, que vão ser aulas de informática básica. Básico do básico do básico. Só buscando trazer pra vocês alguns conceitos, algumas coisas mais simples sobre a era da tecnologia, inteligência artificial. Não vai ser nada muito avançado, mas eu vou trazer pra vocês pelo menos os conceitos básicos, para que vocês entendam pelo menos um pouco do que é programação, ok? Programação, eu vou tentar arranhar um pouco em programação nesse curso, talvez só lá no final, mas pelo menos no começo eu vou dar conceitos básicos de informática pra vocês já ficarem com um entendimento legal. Então, vamos nessa. Quem sou eu? Meu nome é Gabriel Guimarães, eu sou formado no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Foi um curso que eu fiz aí de 2 anos e meio, comecei no ano de 2022, finalizei no 2024.1, né, que foi em junho, que foi o primeiro período de 2024. E eu estudei no, tá escrito errado aqui, mas é Centro de Ensino Unifacema, que é uma faculdade aqui da minha cidade de Caxias. As especialidades de estudo que eu fiz foi um mini curso de introdução a UX e UI, introdução a Product Management, que seria gestor de projetos, no caso aqui é gestor de produtos, conceitos básicos de inteligência artificial, introdução à inteligência artificial no Azure, coisas básicas que eu peguei em inteligência artificial, vocês veem aí, 27 minutos e 35 minutos, foram cursos básicos, aulas rápidas que eu fiz sobre inteligência artificial numa plataforma da Microsoft, e em um outro curso de consulta com Transact SQL, ou TSQL, que foi 5 horas e 40 minutos, esse foi um pouco mais avançado. As ideias de aula que eu tenho para trazer para vocês é basicamente trazer algumas coisas sobre conceitos básicos de informática, introdução à digitação em arquivos, para vocês entenderem, como eu disse, pessoal, que é o curso de informática básica, tá? Curso de informática básica na internet para você que não entende muito. Então você vai sair daqui com o básico e um pouco do intermediário já. Eu vou trazer um pouco de introdução à inteligência artificial, para vocês entenderem bacaninha o que é isso, até porque é algo comum nos dias de hoje. Ensinar vocês como fazer um slide, o que são Excel e planilhas, segurança na internet e senhas. Então eu vou trazer um pouco de segurança cibernética, porque nos dias de hoje é importante que vocês entendam sobre esses conceitos e vocês saibam. Vou trazer um pouquinho de introdução à programação e como fazer uma apresentação mais eficaz com questão de comunicação e oratória, enfim. Vamos começar aqui no vídeo de hoje com a aula 1, que é o básico, que eu vou só trazer a introdução para que vocês pelo menos já saiam dessa aula com alguns conceitos, com alguns entendimentos sobre como funciona informática, programação, essas coisas. O objetivo da aula é familiarizar vocês, os alunos, com os conceitos e fundamentos básicos da informática, assim como a sua história. Então a gente vai começar, isso é algo pessoal meu, algo pessoal do Gabriel, que não é toda videoaula que é assim, não é todo curso que é assim, que a pessoa já começa te ensinando sobre a história. Normalmente as pessoas só te jogam a prática, direto ali os conceitos, mas não te explicam de onde surgiu, como isso surgiu, por que isso surgiu, por que você tem que estudar inteligência artificial, por que você tem que aprender informática, por que você tem que estar estudando essas coisas. Então o meu objetivo aqui nessa aula pelo menos é explicar para vocês por que vocês têm que fazer isso, por que vocês têm que estudar esses conceitos. A história da computação, pessoal. A história da computação, ela tem a era pré-computador, antes de 1930, que eram computadores bem arcaicos, né? E a gente não tinha bem máquinas de computação, digamos assim. Uma das primeiras máquinas da história, acredito eu, seria a máquina de Charles Babbage, que foi, inclusive, tinha uma forma, entre aspas, de programação, que foi uma linguagem criada pela Ada Lovelace, mas foi algo bem no princípio. E a gente tem a era também dos primeiros computadores eletrônicos, de 1930 a 1950. Aqui já eram computadores, pessoal, que funcionavam, alguns funcionavam via válvula, e outros, se eu não me engano, funcionavam via... A gente teve a era via válvula, e a outra era a era via... Eu só preciso lembrar um segundo. Bom, só lembrei aqui, os primeiros computadores eles eram via válvulas, só que em seguida eles foram substituídos por computadores via transistores. Por quê? Porque essas válvulas, pessoal, elas davam muito problemas. Essas válvulas dos primeiros computadores, elas acabavam esquentando com muita frequência e acabava que elas queimavam. Então era muito recorrente as pessoas perderem os computadores, porque as válvulas dos computadores elas acabavam queimando. Então a gente depois, após isso, né, vai ter a era moderna da computação, que é de 1950 até o presente, que é quando a gente já começa a ter peças eletrônicas mais sofisticadas. A gente já vai começar a ter os processadores, eu acho que já é a época dos transistores, né, que foi o que substituiu as válvulas, que é muito mais eficaz e a gente conseguia fazer a miniaturização dessas máquinas.
abordando um pouco sobre esses primeiros computadores aqui lá da era de 1930, 1950, que eram os computadores a válvula, a gente tem o ENIAC, que o ENIAC, ele é uma das primeiras máquinas, ele era um dos primeiros computadores que a gente tinha aí, que ele era gigante. Então o ENIAC, ele era do tamanho de uma sala. Para o ENIAC funcionar, lembra que eu falei que as válvulas esquentavam e queimavam? Então, era por conta dos transistores, das válvulas serem muito grandes, e o ENIAC era um grande exemplo disso. Lembra que eu falei que ele era do tamanho de uma sala? Então aquela sala em que estava o computador, aquela sala em que estava o ENIAC, é um forno. Aquela sala era basicamente um forno, porque a pessoa que entrava ali acabava sofrendo muito para operar essas máquinas, mas era o que tinha na época e era muito moderno, e claro, o processamento super lento, não conseguia fazer sequer, tipo assim, ele conseguia fazer cálculos básicos, mas ele era lento, sabe? Porque foi uma das primeiras máquinas das quais a gente teve, né? E aqui fala que, tipo assim, de certa forma era um computador eletrônico de grande escala, foi um dos primeiros produzidos, mas voltado ao uso militar, né? Porque assim que surgiu a tecnologia dos computadores, ela era exclusiva dos militares. A era pré-computador antes de 1930, algo interessante de comentar, é que a gente teve as primeiras máquinas, né, que no caso é a máquina analítica que vocês estão vendo aqui em cima, que é a máquina analítica de Charles Babbage, que ela fazia simplesmente cálculos. E teve contribuições de pioneiras como a Ada Lovelace. Então a Ada Lovelace, ela desenvolveu o método com o qual você conseguia interagir com essa máquina analítica do Charles Babbage, certo, pessoal? Nos primeiros computadores eletrônicos, de 1930 a 1950, a gente tem os avanços que quando ocorre a construção do ENIAC, e a gente tem a contribuição do Alan Turing para a Segunda Guerra Mundial e o desenvolvimento de válvulas eletrônicas. O Alan Turing, ele acabou criando vários métodos de codificação, de criptografia, então graças a ele a gente tinha todas essas questões. Ele acabou tendo um filme, né, sobre ele, que é aquele filme no qual ele tem que desenvolver, né, a criptografia, descobrir como é a criptografia dos alemães. Então ele acaba fazendo tudo isso, e essa foi uma das grandes contribuições dele, de certa forma, para a Segunda Guerra Mundial, que foi quando ele ajudou a desenvolver todo o sistema de criptografia, que foi usado nos computadores, como o ENIAC, no sistema militar dos Estados Unidos, e acaba sendo usado até hoje. O WhatsApp tem criptografia. Claro que a criptografia é algo muito mais antigo, porque era uma forma de esconder as mensagens, né? Na era moderna da computação, a gente tem marcos importantes, como o advento dos transistores, a criação dos primeiros sistemas operacionais, o surgimento da internet e o desenvolvimento da computação pessoal. Como vocês podem ver aqui, pessoal, esses computadores pequenos aí dos lados, esses são os primeiros computadores de mesa que a gente tinha. A forma de interagir com eles era muito arcaica. Você não tinha como fazer muitas operações, eles não tinham muitas funções, mas eles funcionavam bem, tá? Eles eram eficazes no que eles deveriam fazer. Eles já não eram aqueles computadores tanto assim que fazia só cálculo matemático. Você já conseguia interagir com eles, você já conseguia rodar códigos, você já conseguia rodar programas, porque como vocês podem ver, eles têm teclados. Esses teclados tinham letras, funções, enfim. E tudo isso era mais desenvolvido, voltado para o público em geral, vamos colocar assim. Porque nesse caso, ele não era voltado simplesmente para o público militar. Você já podia comprar um desse e ter na sua casa. Isso se você fosse muito, muito, muito rico, não entendesse sobre linguagem de programação, porque a maioria desses computadores antigos, eles funcionavam via linha de comando. Assim como por exemplo, sei lá, você abre aí o Windows PowerShell, o CMD, ou dentro do seu você abre o Bash, Bash, né? Enfim, e era assim, você executava eles e operava eles via linhas de comando. Bom, vamos dar uma introdução agora mais ou menos aí sobre o que a gente vai falar na aula e qual a importância da informática nos dias de hoje. Basicamente, o que é um computador e os principais equipamentos, como CPU, monitor, teclado, mouse. CPU, né, aquelas pessoas mais antigas têm a mania de falar que a CPU é o gabinete. A CPU não é o gabinete, tá? A CPU é a unidade de controle do processamento. A CPU é uma peça que está instalada na placa-mãe. Não, a CPU a CPU é uma peça que está instalada na placa-mãe, e a placa-mãe está instalada no seu gabinete. Então é isso que é a CPU. O monitor é onde você vê a imagem, o teclado é a forma com a qual você interage com o seu computador, que no caso seria um agente externo ao sistema operacional, que é a parte do hardware, que é a parte física do seu computador. E o mouse, que é uma forma óptica de você controlar o mouse, porque como eu mostrei lá nos primeiros computadores, esses computadores eles não tinham mouse, né? Tudo era operado via teclado, que era bem complicado. A maneira de interagir com o computador é mais difícil. Talvez depois eu traga algumas aulas, alguns conceitos de interface homem-computador para vocês, um cursinho básico de interface homem-computador, e vocês vão entender a importância do mouse. Pra gente que usa hoje em dia, cara,
A gente pega uma aula dessa aqui, em que a gente vai falar sobre mouse, em que a gente vai falar sobre como eram os primeiros computadores e tal, a gente fala, mano, besteira, pô, tu tá falando que queria explicar o que é um mouse e tal. Só, galera, toda a construção do mouse, como o mouse funciona, o porquê que ele foi criado, cara, quando você vai estudar história, ele é muito importante mesmo. A gente também tem o sistema operacional, que é basicamente o que vai fazer o controle, né, que vai interagir com a parte física que está dentro do gabinete, que vai usar daquele poder de processamento daquelas peças para apresentar para você de maneira visual as funções do computador. Porque, como eu disse antes, era tudo via CMD. O que o sistema operacional faz é pegar essas funções do CMD, essas funções de linha de comando, e apresentar para você meio que de uma maneira gráfica. Então, ao invés de você ter ficado dando linha de comando para navegar nas coisas, você pode simplesmente abrir o explorador de arquivo, selecionar o arquivo que você quer excluir, mover, fazer o que você quiser com ele. Cara, na faculdade a gente teve uma aula de CMD e a gente teve que aprender a mover, listar arquivo de uma pasta, excluir arquivo de uma pasta, passar arquivo de uma pasta para outra. Cara, é um parto. É horrível você ter que fazer a função de você transferir um arquivo de uma pasta para outra via linha de comando. É muito mais demorado do que se você simplesmente abrir o explorador de arquivo, pegar um arquivo e arrastar para outro. E tinha um cara lá da minha sala que, tipo, depois que ele pegou essa aula, ele ficou fissurado nisso de fazer tudo via CMD. Cara, tudo que o cara fazia era via CMD. Tipo, ele modificou o sistema do computador dele, ele meteu o Linux, instalou uns negócios lá e, tipo, ele só mexia nos arquivos, só mexia no computador, ele só fazia tudo via CMD. Sendo que as interfaces gráficas, elas vieram para trazer essa facilidade pra gente, a gente não precisava ficar usando CMD, né? E, bom, o conceito de software e hardware é o seguinte: soft seria a parte. Soft significa macio e hard significa físico, né? E o software é com o que você interage dentro do sistema. O sistema operacional, ele é uma espécie de software, eu vou colocar assim, eu estou colocando dessa maneira, que o sistema operacional é uma espécie de software. O Windows é uma espécie de software, o Facebook, tô falando do aplicativo de celular, é claro, o Google Chrome que vem instalado na sua máquina, o seu jogo que você gosta de jogar é uma espécie de software, e o hardware seria a parte física. Então as peças que compõem o seu computador, o monitor, o mouse, o teclado, são meios externos aos quais interagem, mandando comandos para o software, e por meio de interpretação, o software entende o que a parte física está querendo passar para essa parte do software. Sistema operacional básico, né, como o Windows ou o macOS, ele possui uma interface e elementos básicos, mas nem todo sistema operacional possui interface gráfica. Assim como eu falei, alguns como o Linux não possuem, que é como o exemplo que eu dei lá do meu amigo, lá da faculdade, que ele não usava sistema operacional com interface gráfica, ele só usava sistema operacional com linha de comando. Então tudo para ele era linha de comando. Então você tem esses dois tipos de sistema. Ou você pode fazer tudo via linha de comando digitando, assim como eram lá os primeiros computadores arcaicos que eu expliquei aqui na nossa aula, ou você pode optar por um sistema operacional mais recente, que é o que eu recomendo, que é um sistema operacional como Windows, macOS ou até um Linux um Linux mais avançado que tem uma interface gráfica para você interagir. E o sistema operacional é aquilo que eu já comentei antes. Ele basicamente ele faz essa interpretação do que a parte física, como teclado e mouse, está passando, ele interpreta e passa para a parte do software para que ele receba os comandos já traduzidos e execute a tarefa que você mandou para ele. Cara, você apertar uma simples tecla, tem todo um processo de programação ocorrendo ali por trás, só para executar aquele W que você clicou na tecla. Navegação na internet. Basicamente, aqui eu teria que estar com o computador, e eu estou sem computador, que era mostrar para vocês como abrir a internet, como é que funciona o navegador web, como é que usa a barra de interesse, como é que funciona ela. Cara, isso aqui também é uma coisa que quando eu entrei na faculdade eu pensei que era besteira. A gente teve uma aula disso e para mim era besteira. Mas quando na faculdade a gente pega a matéria mesmo de desenvolvimento web, cara, tem toda uma explicação do link. O link pra mim era a maior besteira, era só digitar e usar. Mas tem uma explicação para cada forma como o endereço funciona, por que é dois pontos, por que é barra barra. Claro, e tipo, tudo isso são questões de nomenclatura e padronização. Mas tem toda uma explicação por trás disso, de como o seu sistema opera, de como a internet e a web em si funciona. Se for possível, eu vou trazer cursos futuros para vocês também explicando um pouco sobre a web. Aqui no caso seria uma questão prática. Se vocês quiserem, vocês podem fazer aí, né? Vocês podem realizar tarefas simples no seu próprio computador mesmo, né? Abrir algum programa nele, realizar pesquisa na web ou criar um arquivo dentro do seu desktop. Se vocês quiserem criar arquivos de CMD também, vocês podem dar uma pesquisada aí, mas é bem complicadinho. Tipo, é mais chato. Não é impossível, mas é mais chato. E é basicamente isso, pessoal. Acredito que a aula acaba por aqui. Né? Se vocês quiserem deixar pergunta nos comentários, eu posso responder vocês para esclarecer suas dúvidas. E a gente vai ter na aula 2, vai ser a aula seguinte, que a gente já vai ter a introdução à digitação e como funcionam os arquivos do seu computador.